A distância de frenagem só pode ser reduzida num carro de rua, tá, original, com uma única coisa. É uma coisa só que faz reduzir a distância de frenagem. Amigos por carros, hoje estamos aqui para falar sobre freios. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. A gente está vendo que você está visualizando e você não está se inscrevendo, ative o sininho. Siga nossos patrocinadores, Inflow, Supervisão, Pirovani Import, Tech Import, Franqueira Seguros. Então, pessoal, hoje estamos aqui com o Ricardinho SF. Se vocês não conhecem, a gente fez o episódio dos minis. Ele fez o mini do Léo da Supervisão. Faz um tempo. Bastante tempo, né? Faz um tempinho. Eu gostei do seu acerto que você fez dele, sabia? Ficou bem... Então, eu achei que eu peguei o original, tudo bem. Uhum. Vamos esquecer que um é manual e o outro é automático. Vamos fingir que Claro. os dois, né? Vamos só falar de motor. O que eu gostei do seu acerto que você fez melhor do que o original é a faixa de torque. Cara, você fez o torque para a cidade. O carro em trecho curto ali é tiro rápido. É tiro rápido. Até porque o Mini, cara, verdade seja dita, ele tem uma deficiência ali de arrefecimento no quesito de intercooler ali que é... Eu não sabia disso. Ele sofre bastante. Mas por quê? Então, Por causa do para-choque, o intercooler o pequeno? intercooler mesmo, ele é bem subdimensionado, né? Então você vê ali que, cara, a hora que você exige, você demanda ali um pouco mais de boost, cara, a temperatura eleva demais, assim, então, por isso até que a gente acaba sentindo, né, que Então, em alta eu tiro o pirulito da boca justamente Exatamente. para preservar o conjunto mecânico. Eu não sei o que você fez, tá? Pessoal, não me critiquem. Ele não vai contar o segredo, mas eu vou Não falar a tem impressão. segredo. Eu vou falar a impressão que eu tive, tá? Eu vou usar o exemplo de quando você está no kart mexendo. A impressão que dá é que você deixou, não sei se você deu ponto ou muito ponto, mas ele estava bem acordado em baixa. Uhum. Aí ele vem acordadão, em alta ele não morre muito, mas ele dá uma acalmada em alta, né? Como se você desse mais combustível para ele vir refrigerando. É isso aí. Essa impressão que eu tive, certo? Aí você pega o original não parece nem que é turbo, se comparado com o seu. É um entendeu? motor grande. Parece que é um motor grande aspirado. Porque parece um motor grande ele não tem aspirado. aquele punch do Não. turbo e também de alta não morre, porque também não entrou. Então... Exatamente. Parecia que não tinha ninguém, sabe? Aí No começo eu não falei no vídeo para os donos de mini não me matarem. Eu falei, cara, esse carro tem um lag infinito, cara. Um turbo com lag infinito, porque eu já tinha nada no seu. Sim, porque sim, aquele seu sim. acerto. Então, cara, eu gostei daquele seu acerto. Tudo bem, cada um tem um jeito. Eu gostei pra caramba. Uhum. Inclusive, vai aparecer daqui a pouco. Eu acho que o episódio vai até sair antes. Eu testei uma Mercedes, uma C63 W205. Olha, turbão. A turbão. 4.0, Cara, Twin Turbo. eu não lembro quem fez. Eu acho que foi o Gui. Avante? Legal. Cara, mas ficou bem feito, cara. Aquele carrinho E tinha muita coisa? Stage 2. Escape, filtro aí. O básico, né? E ar pra dentro. E ar pra dentro. Mas, cara, aquele carro, o dono chegou e ele falou assim pra mim. E o que é legal, ele não mexeu nos freios, manteve o original. Aham. E eu andei como se não houvesse amanhã. Uhum. Então eu usei freio. Sim. E daqui a pouco a gente volta pra explicar isso. O que eu achei legal também no acerto dele, só que eu achei que aquele carro tem um pouquinho de lag. Ele acorda mesmo no 3, 2.500 por 3. Mas eu não sei qual foi a intenção do acerto, se é pra economizar, se é pra andar de baixa, porque ele é muito agressivo. Mas quando vem, pau, parece você tá tomando uma bicuda nas costas e a traseira vem e o carro... O motor é muito elástico, né? Eu acho essa plataforma da W205 uma evolução no refino Sim. da tocada da Mercedes muito, muito boa. Porque a W204 é aquele negócio, V8, 6.2, aspirado monstrão. E tal, monstrão. E o diferencial, quando você anda no limite ali, parece que ele joga tração na roda que vai te matar, entendeu? Exatamente, Então, assim, é um diferencial que, cara, é a roda que vai pra guia. Então, mas não importa qual é. Essa W205, cara, é de um refino, assim, e é fácil de tocar o carro. Cara, é fácil de tocar, caminha muito. Caminha, exatamente. Entendeu? Eu acho que foi muito engraçado, porque eu cheguei a ter uma F80, Sim. uma AM,
E você olha que parece que a F80, considerando a E92 ali, a E92 tinha uma tocada muito refinada, mas faltava motor, notoriamente, né? Um V8 aspirado ali e tal. Parece que era mais peso do que peso no carro e motor tava faltando torque, exato. né? A W204 já é um carro que tinha muito motor, mas, cara, dinâmica... Zero... A gente se vira depois. Doido, né? Cavalo doido, é. E aí parece que eles trocaram, assim, porque a W205 tem a dinâmica da M3A92, só que com um motor muito bacana. E é um motor bacana porque ele é pequeno, relativamente falando, né? Um V8 de 4 litros, comparado ao 6.2 e com muito torque anteriormente. Só que as duas turbinas são gigantes para aquele motor. Não dá para ver quando a gente abre o motor porque elas estão escondidas. Mas assim, considerando que são 4 litros ali, é como se fosse um 4 cilindros 2.0, é uma turbina muito grande para um motor 2.0, porque são duas turbinas ali, né? Uma para cada lado do motor em V. A gente tem que explicar para quem não sabe que está chegando agora, equivale ao que aquela turbina, que tamanho? Cara, aquilo ali pode botar... 1.50? Seria uma Garrett, uma GT30. Tá. Assim, a turbina para 500, quase 500 HP ali, 400 e pouco HP, entre 400 e 500 HP. Que é grande pra caramba. Que é grande pra caramba. Por isso que dá esse lag, então, da baixa pra... Mais ou menos, você não sente tanto lag. A gente pode puxar muito torque daquele motor. Sim. Muito torque mesmo. Mas, cara, pelo refino da tocada... É legal você deixar o torque aparecer como ele já vem, sem lag, mas aparecer original, e lá em alta você vai provoca para aparecer a pressão em alta. Se eu estiver falando besteira, você me corrige. A sensação que eu tenho dos Audi Turbo V8 isso já tenho desde o V6 da B5, que usava o 2.7 da RS4 B5. É que parece um aspiradão muito forte, nitrado, que ele vem do começo ao fim. É isso aí. Essa sensação do Audi Turbo. O Mercedes Turbo, parece que ele começa e dá um pancadão, é como se fizesse assim, pau, e continua o pancadão. Ele não começa no pancadão igual o Audi, não. Ele vem, e depois vem o pancadão. Depende. Original, você sente a pancada. Porque é bem parecido com a sensação do Mini que você comentou. Ele original, ele é um motor aspirado muito forte. Principalmente se não for a C63S, que ela é mais capada ainda. Não era S, era a Base. Então a Base, ela vem e ela capa muito, assim, muito mesmo. E daí você, na calibração, dá para subir todo mundo, só que ao subir todo mundo, fica um carro ruim. É um carro difícil de guiar, é um carro que a hora que entra todo mundo. E aí lembra a 63 W204, que ela fica ali, apesar de arrancar muito bem, porque é impressionante o que arranca aquele carro com tração traseira. Cara, e gruda, né? Gruda. Né? Mas o Gui seguramente que fez isso no DNA da calibração que ele desenvolveu para aquele carro, justamente... Ele tem que fazer algo seguro, porque não é todo mundo que gosta que nem a gente, né? Da loucura que vem todo mundo, e pode continuar vindo todo mundo. Não, tem gente que se vê todo mundo toda hora, o cara vai se perder. É um carro arisco, é um carro, assim, legal para mim de pilotar, porque é desafiador, né? Você vir com o carro a hora que entra, aquele Deus nos acuda, que é a graça da F80. Para mim, a única graça da F80 é legal, cara, essa. É legal. Tipo, a hora que pegou no meio do caminho com o DSC off, amigo, pode ser de terceira, quarta, do jeito que for. Volante tá torcido e deu pé. É legal, cara. Esse carro, o que eu achei dele, né? Eu não posso falar muito sobre velocidades, né? Por aí que a gente anda, mas é o que você falou. Acho que pode, 120 todo mundo pode andar, 120, pô. Exatamente. É que chega rápido a 120. Chega, rapidíssimo. Então, quando ele chega rápido no 120, você se acelera, eu tô tentando lembrar, eu tô falando pra você, se acelera, ele vem numa boa, eu andei com o controle todo desligado logo de primeira, porque eu já queria sentir. Eu senti que a frente dele é bem molenga, não bem molenga igual um Opala, mas mole, porque você consegue apontar a frente. Então você consegue fazer curva como se fosse carro de corrida. A frente, ela senta, e aí você consegue carregar a velocidade para você não acelerar no meio da curva para não sair. Então você consegue fazer uma curva rápida, a frente está lá, você botou em linha reta, você acelera, ela dá uma estacionada e entra. Então essa é a tocada que eu senti dela, que é diferente de uma BMW. E o que eu gostei? Você vem devagarinho, você sai de uma lombada e tal, ele vem, de repente, ela dá uma estacionada, mas se você respeitar o carro, só respeita. Não precisa ficar virando o volante igual um louco. Deixa ela aí, ela foi um pouquinho, você corrige um pouquinho, foi de novo, ela continua andando e tá no chão, sabe? Ela não tá deixando aquela marcona assim, ela tá vindo.
Tá caminhando. Então é um carro que eu apaixonei por esse carro, cara. É muito refinado. Eu acho ali um baita custo-benefício. Hoje tá tudo caro, né? Evidentemente, os preços elevaram bastante, mas era um carro que te trata melhor do que a BMW no interior, no banco, no conforto e tal. E que melhorou muito nessa questão ali de refino ali de tocada mesmo, então, assim, de dinâmica. E aí nós vamos chegar no freio, que aí o carro tá com Stage 2, aí eu perguntei, o que você fez? Você trocou pastilha, você trocou disco, você trocou alguma coisa? Não, original, roda original, tudo original, só o pneu, para poder frear mais e para tracionar mais. Sim. E aí o que eu tava conversando, que ele também é piloto, ele anda na Fórmula V e tal, é diferente da minha, a Inter é bem mais rápido, aerodinâmica. Então, mas ele entende alguma coisa. Ele entende, ele sabe o que está acontecendo, então ele foi esperto do que ele fez. Aí eu até falei para ele, antigamente, quando eu comecei a fazer track day, fazia em 2007 track day, a gente não tinha a opção de botar tanto turbão, e turbão era caro. O que a gente fazia? Tirava peso do carro. Claro. Era tirar peso do carro, comandão, cabeçote, e o que você fazia? Você tirou peso, você mantinha o freio até onde dava. E aí o que acontece? Isso aqui pesa 10 quilos. Isso aqui eu acho que tem 256. Aí o pessoal vai olhar, é sólido, isso aqui é o freio traseiro do Jetta. Sólido. Você não precisa ter um freio ventilado na traseira. Porque aí você ia aumentar aqui, se aumentar peso, ia mexer no equilíbrio. Naquela época que eu comecei a mexer em carro de track day, o que eu aprendi? A gente aumenta, né, o disco, você vai aumentar essa pista aqui. A cada... Aqui não sei se dá para ver a câmera aqui, ele tem várias pistinhas aqui. A cada pista que você aumenta dessa, você vai aumentando 1 kg de disco. A cada 1 kg que você aumenta de peso não suspenso, são 9 kg de carroceria. Aí o que adianta para você frear? Ah, você tem um freião grande, mas não vai aquecer, mas você não vai frear onde você quer. Sim. Um camarada que sabia uma coisa ou outra sobre carros, chamava o Colinho, o Colin Chapman. O Colinho, o Colinho, pros mais íntimos. Ele sabia uma coisa ou outra sobre carros. Para quem não sabe, o Colin Chapman era, né, projetista, engenheiro por trás da Lotus. Dono da Lotus, então, ele sabia, olha, gaste todo o dinheiro de desenvolvimento que você possa para tirar peso do carro e você vai economizar em todo o restante. Por quê? Ao tirar o peso do carro, você não precisa ter um motor da NASA. Consequentemente, você não precisa ter um freio da NASA. Exatamente. Porque um carro pesado vai acelerar muito forte, mas que também, por ter um motorzão, vai ser pesado e vai precisar frear demais. Aliás, explica o que precisa. O pessoal acha que botar o freião grande é frear demais. Não, por que ele precisa? Como ele tem muito peso, a massa vai quadruplicar dependendo da velocidade que você vai chegar, você não pode ter o fading. São duas coisas distintas ali, né? O pessoal às vezes tem uma concepção equivocada ali, né? Vamos explicar o que é o fading para quem também não sabe, né? Nós sabemos, mas o fading, para quem não sabe, é quando fadiga, né? Então, o ACF até estava explicando em outros vídeos que o pessoal falou assim, você não precisa trocar o freio do seu carro. Aí teve gente que criticou e falou, mas ele é louco, que ele não sabe o que ele está falando. Vamos esquecer o peso, vamos fingir que não existe o peso. Vamos fingir que não adiciona peso. Esse disco sólido, desse tamanho, tem o mesmo poder de frenagem de qualquer outro disco do mesmo material. Disco e pastilha do mesmo material. Mas ele tem o poder inicial. Não por muitos metros, porque ele vai esquentar. Certo? Vamos formatar aqui uma linha de raciocínio para a galera que está chegando. Então, para a gente falar um pouco mais sobre freios e como é que funciona. É um assunto um pouco complexo, mas vamos simplificar muita coisa pelo bem da didática para que todos entendam. Então, quando eu estava lá no podcast, eu falei que eu não faço upgrade de freio nos meus carros, não quer dizer que eu não melhoro o freio dos meus carros. O upgrade pode ser muitas outras coisas. Quer dizer que eu não mudo as características da frenagem do sistema de freios originais do meu carro. Mas um fluido e uma pastilha, você muda o composto, que aí já muda o poder de frenagem. Evidentemente. Então vamos lá. Quando o engenheiro projeta um freio para um carro, tá? Ele tem que seguir uma série de premissas ali no projeto do carro. Inclusive é curioso uma equação. Exato. E existe, além disso,
Existe uma legislação, tá? Aqui os engenheiros devem seguir, uma legislação é de normas ambientais de emissão de poluentes, isso. Outra é uma série de normas do CONTRAN, e a outra é que você tem que ser capaz de gerar um torque de frenagem muitas vezes superior ao necessário para travar as 4 rodas do carro. Exato. Certo? Exato. Então, assim, é lei. Se você tem um carro onde você monta no freio e ele não trava as 4 rodas, evidentemente que sem o ABS, tá? Vamos colocar... Vamos botar sem o ABS e você pisa no freio e ele não trava as 4 rodas, alguma coisa de muito errado tem. Por quê? Quando um engenheiro projeta aquele sistema, ele tem que obedecer essa legislação. Exato. E tem que ser capaz de travar. Ah, mas o meu carro tem ABS. Ótimo. Você tem que sentir o ABS entrando e atuando, porque é sinal de que a sua roda iria travar. Exatamente. E aí ele acabou, né, não bloqueando aquela roda por causa do ABS. Vamos explicar uma outra coisa do ABS antes de você passar mais para frente. O ABS, quando ele freia, é como se ele fizesse em milissegundos. Uhum. Ele faz esse movimento aqui no disco. Ele morde, e solta. Morde e solta. Justamente para não travar. Então o que acontece? Você vai girando, a roda não vai travando, que seria o que você deveria fazer com o pé, só que humanamente você não consegue fazer, e ele vai fazer esse movimento. Perfeito. A função, e isso aí é um ponto interessante, né? Porque a função do ABS não é que você vai frear mais. Um piloto profissional, numa condição de pista ótima e tudo mais, freia mais com um carro sem ABS do que com um carro com ABS. Porém, a frenagem com ABS ela é controlada. Para um afegão médio, assim, você não, você já é um camarada, tá em outro patamar. Né? Mas para o afegão médio, é muito mais seguro você ter um carro com ABS, por isso que ele existe, para que a gente mantenha o controle direcional do carro e a gente consiga evitar um travamento de roda, porque daí travou a roda e virou o volante, a roda tá virada, travada, e o carro vai reto e você bate ali no tambor que você estava tentando desviar. Eu vou usar até um exemplo que aconteceu essa semana. Me colocaram para... Tinha uns artistas aí, eu não podia andar com eles, mas eu tinha que passar referência para eles na chuva no kart com pneu slick. Uhum. Me colocaram de roupa, eu fui de roupa, só coloquei meu capacete e tava com um tênis com a sola desse tamanho. Uhum. Você não sente, você perde sensibilidade, estou acostumado a frear com sapatilha. Sim. Aí o que aconteceu na chuva? Eu fui dar as primeiras voltas, aí beleza, eu pisei no freio, senti a traseira do kart escorregando, obviamente, e tirei o pé. Só que eu tirei o pé achando que eu tava com sapatilha, que eu tava tirando o suficiente. Não, ele continuou travando, e aí eu fazendo assim no kart, teve uma hora que eu peguei o meu pé, eu puxei assim pra trás, aí o kart acertou, falei... Ali, ó. Aí eu falei, caramba, o freio dos caras, eles tinham, sei lá o porquê, não vou questionar isso. Tipo, o acelerador tava mais aqui e o pedal do freio tava mais pra trás. Lá em cima. E o cérebro tava acostumado com isso, entendeu? Aí, beleza, peguei essa primeira, quase rodei, fui dar uma passeada próximo da grama. Aí, o que eu fazia toda vez que ia travar? Fazendo isso aqui. Então, você dá uma travada, solta, travada, solta, travada, solta. Então, isso é uma coisa básica que a gente aprende no kart. E eu toda semana tô fazendo isso, seja com qualquer coisa, eu tô toda hora na pista. Então, quando a gente aprende no kart, você soltar, frear, você escolhe o sentido que você quer fazer e evitar a batida. Uhum. Na rua, mesmo eu e qualquer outro piloto, às vezes a gente não tem tempo de fazer isso, porque você está vindo, você está andando, às vezes você vai mexer aqui no rádio, você vai falar com sua mulher, você vai falar com seu filho, sei lá, você pode fazer um monte de coisa. Quando você está andando mais devagar, você fica mais relaxado, não tem como você ficar o tempo inteiro assim. E alguém faz alguma coisa, você vai pisar no freio, o ABS fazendo isso, você tem tempo, desvia, mas não é para você esperar bater, falar, ele tem que frear, não espera. Tira, pronto, se você for sem ABS, vai escorregar, você não vai conseguir, e a sua cabeça não vai fazer isso do kart, de tirar e voltar, porque você não treina. Aconteceu comigo uma vez aqui em Alphaville, estava chovendo, eu não conheço muito a região aqui, e aí tinha vindo, eu tava de Picanto não tem ABS, tá? Não tem? Não tem. O meu ainda não era obrigatório. E daí eu tava vindo, eu lembro que tava, sei lá, molhado, chovendo, e aí eu não manjava, que tem umas lombadas ali, então você vê uns trechos assim, sobe, desce e tal, e tem umas lombadinhas assim, e eu não tava esperando. O carro da minha frente freou, eu não entendi o porquê que ele tinha freado, e aí eu demorei para reagir. A hora que eu freiei, travou, né? Bloqueou, porque uma frenagem de emergência é uma frenagem de emergência. Você senta a primeira o pé sempre e dá vai. bloqueada. Ele bloqueia. E aí eu vim travado,
A hora que chegou assim, eu falei, beleza, não vai dar. Aí eu soltei o pé do freio, Ele aderiu. tirei do carro e pulei a lombada. Eu falei assim, porra. Pelo menos se estraga uma coisa, mas não 100% do carro, Sim, né? evidentemente, mas esse Valeu, autocontrole de você... Esse autocontrole que é... Qualquer uma, velho. Daqui, eu fico com essa aqui, você fica com essa aí. Pronto. Valeu. Então esse autocontrole lá de você conseguir ver a traseira do carro chegando e você tirar o pé do freio para desviar é um troço muito treino de reflexo, de memória muscular. Você sabe que eu já fiz isso brigando com o ABS, né? Uma vez, eu tenho essa mania que, a porra do TDAH, às vezes eu tô na faixa da esquerda, prestando atenção no que tá acontecendo na minha frente, vendo os motoqueiros passando e vendo que horas que eu posso trocar de faixa. Aí o Waze mostra que você tem que virar logo aqui. Uma vez eu peguei, eu tava rápido com o Jetta e virei. A hora que eu virei, eu dei só um toquezinho no pedal de freio, só que o ABS, como é o sistema EBD, ele também segura a traseira, você sente o pedal vibrando. Aí o que ele fez? A intenção do carro que o engenheiro faz é para a traseira não soltar do carro, para você não perder o controle, é a dianteira ir embora. Aí eu pisei, a frente estava indo, eu ia em direção ao poste, eu soltei o pé e puxei para provocar o carro para a traseira sair um pouquinho. A hora que ela saiu um pouquinho, o sistema leu de novo, corrigiu e me botou em linha reta. Aí eu falei, velho, eu vou meter o pé e vou virar. É só o que me resta, porque eu vou ficar brigando com ele, não vou perder esse tempo. É impossível você brigar com a... E vou fazer o quê? Vou desligar? Você não pensa nisso na hora, não tem como. Meti o pé, ele veio vibrando e consegui virar no finalzinho. Por uma sorte eu não bati. Mas sem ABS, talvez eu conseguiria ter feito naquela situação que eu queria. Mas na maioria das situações... Na grande maioria. Por isso que carro de corrida desliga-se o ABS. Exato. Via de regra, carros de corrida não tem ABS. E alguns deles, inclusive, você não tem nem o servo-freio. Exatamente. Para deixar o pedal mais pesado e mais sensível, porque o servo-freio faz o pedal ficar leve. E é isso que você não quer. Você quer um pedal relativamente pesado para que você consiga modular melhor aquilo ali. Mas, voltando aqui, falando de carro de rua, então o carro de rua, ele tem esse freio que é dimensionado originalmente para você conseguir bloquear as quatro rodas ou para conseguir fazer com que o ABS entre. Você lembra que a quatro rodas fazia isso antigamente, quando tinha os golzinhos e tal, você via os testes, eles vinham, né, marcavam um ponto de frenagem e o ponto que tinha que parar. Era o jornalista vindo, freava e vinha arrastando o pneu até parar no ponto, você lembra disso? Sim. Antigamente era assim, antes de ter o ABS. Existia o teste, até, você sabia que em moto também fazem esse teste? Não sabia. Cara, moto eu não sabia. Moto você faz teste de frenagem com travamento da roda dianteira. E os caras não caem. Como é que faz isso, velho? É muito legal. O cara vem na moto assim a milhão, alicata no freio. E ela não faz, ela não... Não. Ela bloqueia, aí o cara vem até onde ele consegue, a moto vem tombando, e aí ele solta o freio dianteiro e o cara... Sim. E isso é piloto de verdade. Cara, o Leandro Melo fazia os testes lá para Mauá. Eu trabalhei na Mauá lá com testes veiculares, né? Então a gente fazia os testes nos carros e o Leandro era contratado lá para fazer os testes nas motos. E era impressionante, assim, a habilidade que os caras têm. Então, a gente precisa que o freio trave para saber que ele realmente aguenta o carro e o peso, né? Porque o que é calculado é que o carro com bastante gente, né? Porque geralmente o cara vai pra praia, vai com a filha, vai com não sei o quê. Então o carro, ele não tá pesando um carro popular 900 quilos, ele tá pesando 1.300, né? Dependendo para frear. O próprio freio, quando você faz o cálculo lá do dimensionamento original, você leva em consideração, inclusive existem artifícios, principalmente em picapes, que são veículos que você acaba carregando peso. Você tem uma válvula de proporcionalidade que a hora que a traseira vai sentando, ele vai mexendo no brake bias e vai mexendo assim trazendo para a traseira. Vai colocando um pouco mais para a traseira para aproveitar esse peso. Mas independente do peso, ele é superdimensionado, para te ter ideia, assim, ele freia mais do que 2 vezes o torque máximo que o teu pneu consegue aguentar. Mais. Então, assim, é muito superdimensionado ao extremo, tá? Então, vamos lá. Quando o engenheiro, então, projeta esse freio, ele é
ele é projetado para o peso original do carro, para a potência original do carro. E a utilidade do carro no dia a dia. Exato, mas assim, potência original do carro. Ou seja, quando você tem um carro de 80 cavalos, ele é um carro que vai conseguir ter uma velocidade máxima ali de 160 km por hora. Vamos botar um exemplo ali. Que a maior parte dos carros 1.0, eu acho que é mais ou menos isso que eles devem atingir. Eu acho, não sei, né? Não critique a gente está só falando uma base. Eu acho que eu acho. Né? Talvez alguém tenha testado na pista e talvez o vento tenha empurrado uma velocidade a mais. Mas vamos lá. Uma média ali de 160 km por hora é o que esses carros 1.0, sem seus turbinhos, né, conseguem atingir originalmente falando. Então o freio ele é capaz de, na velocidade máxima, depois chegar ao zero, depois chegar à velocidade máxima, depois chegar ao zero, depois chegar à velocidade máxima, depois chegar ao zero. Beleza? Isso está previsto dentro do projeto de um freio de um carro de fábrica produzido em linha. Qual que é o problema? Ou quais são os problemas? Quando o carro sai da fábrica, notoriamente que os componentes de freio que existem no mercado, eles não necessariamente que seguem aquela mesma premissa de material, de qualidade de construção e de qualidade de fabricação que a fábrica exige. Você pega, por exemplo, uma pastilha de freio, você vai trocar a pastilha de freio na concessionária, custa um valor X. Você vai lá no mercado e você encontra ali, cara, o composto é diferente, por 20% do preço que você compra aquela mesma pastilha. Não existe mágica. Não tem mágica. Por exemplo, um processo que pouca gente fala é que quando você... Por que a pastilha que é vendida na concessionária é muito mais cara? Lógico, existe a questão de você estar lá, mas a fabricação dela também é muito mais cara, sabia? Mesmo sendo da mesma fábrica, às vezes você pega lá uma fabricante, vou dar um exemplo aqui, a Cedelco, por exemplo, fabricava para a GM, tá? Não sei se é, né? Mas vamos botar lá que seja. Já foi. Exato. Então, tu pega lá a pastilha que é fabricada pela Cedelco para ser vendida na linha de montagem da GM, ela é uma pastilha onde você tem que assentar, mas ela já está com o composto químico ali da pastilha facilitando pronto. O assentamento. Quando a Cedelco faz a pastilha para vender no mercado, o Cedelco é só um exemplo, tá, turma? Quando você faz para vender no mercado, ela, por exemplo, eles economizam em um processo chamado scorching. Tá? O scorching é porque a pastilha tem que ficar num forno durante várias horas para que aquele composto, aquela resina que é feito o composto da pastilha, cure e se transforme no composto que efetivamente vai ter aquele coeficiente de atrito. Na hora que é pedido. E assim, é imediato. Botou, ele já está pronto. Porque, então os caras da Cedelco lá não fazem isso aí? Eles estão vendendo um produto inferior? Não. Se você seguir as orientações lá do fabricante, ele fala que você tem que assentar o freio. E quando você está nesse processo de assentamento, ele pede para que, além de você assentar superfícies, você tem que elevar a pastilha numa temperatura muito alta. Para poder dar uma reação química. A própria temperatura do freio faz essa reação química acontecer e aí ele se transforma naquele mesmo componente que a pastilha da concessionária já vem pronta para uso. Você sabe que eu aprendi isso que você está falando em 2008? Eu andei no Marcas e Pilotos. Os carros originalmente vinham, era tudo 1.6, popular, era o regulamento. Sim. Ele vinha originalmente com 900 e poucos quilos. A gente aliviava, tinha 830, 840 até 870. Tá. Leve pra caramba. Então o que tinha que usar? A maior parte de peças originais. Eu usava jogo de pastilha original naquela época, 15 anos atrás, custava 40 conto. Sim. Entendeu? Aí o que eu fazia? Por ser barato, eu não ficava esperando a pastilha ficar no final. Então eu treinei a semana inteira. No dia do Qualify, eu saía de pastilha nova. Só o que a gente fazia, porque o disco já tinha usado a semana inteira, não precisava trocar o disco, a gente dava uma raspadinha só na pastilha e às vezes, dependendo... Não vou explicar aqui, porque senão nós vamos longe. A gente dava uma cortadinha na ponta da pastilha, ela às vezes dava uma... Quebrava a quina. Quebrava a quina, exatamente. Uma outra hora a gente explica o porquê. Aí o que acontecia? O Qualify, meu box já era sempre o primeiro, eu sou alucinado, eu já era o primeiro esperando dar bandeira para poder andar rápido. Eu não ficava esperando, eu não ficava saindo do box freando para dar aquela esquentada no freio. O porquê que eu não fazia isso? Tem gente que faz. Porque como era um Qualify, era rápido, se os caras pegarem a minha referência atrás, o cara vai dar o tempo próximo do meu. Sim. E ele pode pegar o vácuo, ele pode virar mais rápido que eu. Então eu já saí acelerado, rápido,
Só que eu chegava na primeira freada depois do box, já era aquela freada fritando tudo, trau, de uma vez só. E não vinha ninguém em casa. Não vinha ninguém, mas beleza, já sabia que não ia vir ninguém. Era você pneu já frio. 50, 70 metros Exatamente, antes do ponto. era pneu frio, era freio frio e freio novo, então eu vou dar essa primeira freada, já vinha mais, né, por mais tempo, então ele já vinha primeira curva, segunda, terceira, quarta curva, eu já estava freando bem. Então eu fazia a primeira volta já para frear no S, eu já estava com freio bom. Então o meu jeito de assentar freio é assim. Inclusive eu faço isso na rua. Eu saio da oficina, eu já, beleza, eu vejo se não tem um monte de carro, um monte de coisa, já dou aquela puta freadona. E aí faço 2, 3 vezes. Aí depois eu começo a deixar freando normal no trânsito, que eu já dou aquela esquentada na pastilha de uma vez. Tem gente que fala, mas o jeito que você faz vai azular. Não. Se você ficar muito tempo, se eu ficar uns 150 metros, vai azular. Mas você não precisa ficar 150 metros. Você só dá uma freada, você sente baixando bastante velocidade e solta. O lance do assentamento em si, pegando agora pra gente falar um pouco sobre isso, é que existe essa questão do scorching, Sim. Né? Existe também o lance que você tem que deixar a superfície casar, principalmente quando você troca a pastilha, mas não troca disco. Então, as imperfeições ali que tem no disco, a pastilha tem que copiar aquelas imperfeições e isso leva um tempo, leva um pouco mais de tempo do que só algumas freadas assim. Eu costumo falar uns 300 km pra rua, né? Uns 200, depende do uso, na verdade, né? Se você pegar se você trocar lá ali na Ricardo Jafé, lá na Race King, e descer a Serra de Santos, tá bem assentado lá embaixo. Não, mas vamos falar pessoas normais. Pessoas normais. Um afegão médio ali, pode botar ali normais. Que é 1, 2 dias ali dirigindo, andando, fazendo o trajeto ali pro trabalho, ele já acaba assentando, mas ele tem que usar mesmo, ele tem que usar. Porém, como o disco não está assentado, você também não pode, notoriamente que você, para ter o freio funcionando na sua máxima eficiência, tem que estar tudo dentro do padrão estabelecido pela fábrica. E quando você troca os componentes, exceto se você troca por componentes da concessionária, você tem que fazer esse processo vir manualmente. Então o freio sai ruim. Se você vem com freio ruim e cozinha o freio sem ele estar assentado, você vitrifica a sua pastilha. Mas aí vamos falar outra coisa. Outro problema, né? Vamos falar outra coisa. É que a gente gosta de carro, então nós vamos pôr a pastilha, especificação ideal para aquilo que a gente quer. Nós não vamos chegar a pastilha do Zezinho lá que ele faz e colocar aqui e fazer um negócio desse. Mas o próprio assentamento equivocado, se as pessoas acabarem levando isso para a gente precisa alertar também que não dá para botar a pastilha lá e sair freando e saindo fogo e saindo fumaça e você achar que aí, beleza, assentou porque o ACF disse que tinha que esquentar a pastilha. Não, calma. Não. Você tem que esquentar a pastilha, mas você não pode ficar muito tempo submetendo ela, freando com a pastilha quente. Você tem que esquentar a pastilha e deixar ela repousar. Isso. Você não pode frear com a pastilha quente em assentamento, porque daí você acaba vitrificando. Assim como o disco também não pode estar toda hora muito quente e nós já vamos chegar no o disco quente até não tem tanto problema, porque ele é feito para passar por aquilo ali mesmo, né? Mas, enfim, a gente acabou desviando aqui tudo. Mas vamos voltar aqui então pela questão do upgrade de freio. Então a gente tem os componentes todos ali originais, novos, e o freio, né, condizente com o que saiu da fábrica ou com o que é a especificação de fábrica. Cara, você não vai conseguir fadigar. Você não vai conseguir fadigar o freio. Pode frear 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes em sequência e você não fadiga. Notoriamente que o pedal pode baixar. Sim. Notoriamente que porquê, né? A distância pode aumentar, a distância de frenagem pode aumentar, mas ele vai ser capaz ali de vir freando e freando satisfatoriamente. Ele não pode aumentar, até porque pela própria legislação você não pode fadigar infinitos. Você tem que realmente ficar dentro de um percentual ali aceitável da distância de frenagem. Então, o que eu bato na tecla, e ali é o ponto em que eu falei lá no podcast. Os freios dos meus carros são sempre os melhores possíveis para manter o sistema originalmente dimensionado. Então, assim, o pedal, depois de várias frenagens, ele afunda. Por quê? Porque o fluido de freio original, ele é um fluido de freio
que ele passa de uma temperatura e ele perde, ele começa a ficar compressível. Você comprime. O fluido de freio ele tem que ter uma característica que ele é incompressível. Vamos falar um negócio simples, porque muita gente ouve, né? É como se tivesse bolha de ar, como se ele criasse a bolha de ar e aí criando no sistema... Porque o que empurra do sistema, né? O fluido, se empurra, ele é hidráulico, ele está empurrando, não tem como. Se criar a bolha, ele já não tem mais a resistência, ele já perde um pouquinho de espaço. Então, pela temperatura, é o que todo mundo fala, mas criou bolha, porque tem ar no sistema. É por causa disso que ele passou da temperatura ideal. Exato. Aí, para todo mundo entender o que o Gabi está tentando falar aqui, é a gente pegar uma seringa, tampa a seringa com o dedão aqui e empurra o êmbolo. Você vai ver que quando você tem ar dentro dela, você consegue comprimir a seringa, porque o ar é muito mais compressível. Isso. E aí, se você bota água, pô, dá pra gente botar água na linha de freio? Não tem como, Até dá. Eu vou te dizer que eu já fiz esse teste, tudo você bem, acredita? Mas pra você não você pode esquentar. pisa no freio e ele bloqueia, ele freia. Ele não bloqueia, mas ele freia. Qual que é o problema? A água vai esquentar, porque você comprime ali, o freio esquenta e aí a água ferve. O fluido de freio, ele é incompressível e ele até uma temperatura muito mais elevada do que a temperatura da água, por exemplo. Com certeza. Então, mas ainda assim ele tem um limite. Então a gente chegou naquele limite lá do fluido de freio original, ele vai acabar ali, né, virando água e virando gás, e aí você afunda o pedal e o pedal fica borrachudo. Então já sentiu aí um pedal borrachudo? Essa é a principal característica, o principal ponto. Fluido que passou da temperatura. Eu vou falar que inclusive o fluido do meu carro já está chegando na hora de trocar, eu estou só enrolando um pouquinho, porque eu vou trocar de pastilha de uma vez. E eu estava voltando na estrada esses dias, e o meu pedal falou, oi, beleza? Eu preciso... Aí eu falei, entendi que o fluido já era agora, entendeu? Eu senti dessa forma, que o fluido já era, porque você olha lá, como eu uso 5.1, o 5.1 ele não muda muito a coloração. Então você olha lá no reservatório, ele tá bonitão, tá legal. Então eu não tiro base por aquilo, eu tiro base do meu pedal. Então o meu pedal tá esquisito. O meu carro já não está freando quanto ele deveria frear, então eu não estou abusando até que eu faça a troca. Claro. Então, essa é uma primeira coisa. Eu vou fazer uma preparação no Jetta, que eu não vou contar para todo mundo, para ninguém copiar, não fazer nada. Eu vou adicionar a potência dele aspirado? Vou. Mas eu não vou aumentar peso. Eu já ando com 5.1 no carro original. Sim. Então, eu vou continuar de 5.1. Eu vou trocar o composto da pastilha que eu quero. O disco eu vou manter o mesmo. E eu vou diminuir o tamanho da... Não, eu vou diminuir o peso da roda. A roda vai ter o mesmo tamanho, mas eu vou diminuir o peso da roda e vou mexer na suspensão para não ter aquele jogo. Pronto. Nisso eu vou conseguir manter o freio original por muito tempo. Provavelmente. Você vai conseguir andar ali em circuitos onde eu quiser. E não vai ter problema. Porque dali, vamos lá, resolveu o lance do fluido de freio. E aí, como o Gabi falou, a gente tem ali o DOT 3, DOT 4, DOT 5 e o 5. E aí você tem fluidos que estão fora dos DOTs. E aí a gente vai ver, o DOT ele é uma indicação da qualidade daquele fluido. É igual o óleo quando você pega o SAE, padrão API, SN, SM, SO, SJ, e aí você vai indo que é para óleo de motor. No caso de fluido de freio, você tem ali, né, os DOTs, e você tem inclusive fluidos que são, por exemplo, os da linha Motul, ali os RBF, né, que são fluidos de freio para competição. Que pode ser um DOT 4 e que tem mais resistência do que o 5.1. A temperatura dele, né, o ponto de ebulição é muito superior, apesar dele não ser um DOT 5.1, então ele está ali numa classificação à parte, digamos assim. Né? Tem que explicar, senão o cara fala, pô, mas você falou do DOT 5.1, mas outro aqui é DOT 4. Mas o 4, né? Então, esse fluido, a hora que você aumenta ali a temperatura que ele aguenta, que ele tolera trabalhar, o que acontece? Antes, ele chegaria numa temperatura de limite, ele ferve com o DOT 3 ali, com o fluido original. Ele vai ferver, a hora que ele ferver, ele vai chegar numa temperatura superior? Não. Por quê? Porque ele já ferveu, certo? Quando você coloca lá um fluido de competição, ele não ferve naquela temperatura. Não forma bolha. O pedal vai ficar rígido? Não. Ou melhor, ainda não. Você vai fadigar o freio, você vai estressar com temperatura ali a tua linha, né, o fluido. O fluido não vai ferver, porém,
a mangueira, o flexível do freio original, ele é feito de borracha. Exato. Aquela borracha foi projetada para uma temperatura do fluido original de fábrica. Exato. Jogou um fluido que chega em temperaturas muito superiores, aquela borracha vira um balão. Então, a hora que você vem e pisa no freio, a borracha, né? Para isso que a gente põe ele aerokeep, expande. Né? E daí você vai lá e coloca um aerokeep na tua linha, né? Você troca os flexíveis por aerokeep, que é uma mangueira que ela é... Além uma mangueira de alumínio, vai falar para os caras. Fosse... Além da mangueira de borracha, que ela tá ali, ela é recoberta por uma malha de metal, normalmente é metal, né? Aço inoxidável. E aí esse aço trançado impede que ela infle. Então ali você consegue manter a tua linha, né? Trabalhando sem nenhum tipo de deformação, digamos assim. Então é o que a gente fala do upgrade. Então você tem que pensar, não é só vou colocar discão e falar, mas por que a MG veio com um disco de 380 milímetros? Aí volta lá no começo, porque o peso do carro, a potência do carro, a exigência do carro foi pensado. Então não é assim, você não vai pegar o seu disco, não vai colocar um 380 milímetros da MG num Gol. Sim. Essa questão ali é por diversas razões. Então, seguindo ali a nossa linha de raciocínio, o freio ele vai acabar fadigando depois pelo composto da pastilha e, por fim, pelo próprio disco. E aí sim você chegou no limite do disco. Você trocou a pastilha, colocou aí uma pastilha que é um composto que tolera uma temperatura mais alta do que a temperatura original de fábrica. Né? A gente pega a ZBC... StopTech, tem uma infinidade ali, TechPads também nacional, tem feito boas soluções ali de pastilha. Enfim, você pega pastilhas com o propósito de aumentar, de tolerar essa temperatura, daí o teu disco é o camarada que vai sofrer. Porque o disco, vamos lá, ele é... Você faz miojo, Gabi? Gosta? Fazer um miojinho de vez em quando? Mas não posso comer muito. Tá naquela preguiça e tal, vai fazer um miojo. Instantâneo não é. Quando você quer fazer aquele miojão, você tá com pressa, porque normalmente, né, você quer lá, você tá com fome, e aí você quer comer. Jeito, né? Você vai fazer o quê? Você vai botar só a ramelinha da água para ele esquentar mais rápido. Exatamente. E aí é o mesmo princípio aqui de um disco de freio. Quando tu pega um disco de freio, ele é uma peça de metal, e esse metal aqui, ele tem, neste caso aqui, a função de dissipar o calor, tá? Então ele dissipa o calor pela pista e tudo mais, né? A própria peça. Tem a pista e geralmente ventilado aqui, porque no caso esse aqui ele é sólido, esse mas às vezes a gente pega um disco que ele tem duas pistas sólidas e aqui no meio ele tem veins, assim que eles chamam ali, né? Mas são entradas, ranhuras aqui que permitem o ar passar com desenhos e expulsar, o ar passar da melhor maneira, né? O ar daqui. Então qual é a ideia? Isso aqui é a água que a gente coloca na nossa panela do miojo. Isso. Então, quanto mais água eu coloco, mais tempo demora para a água ferver. Então, quando você quer botar um disco, tá? Um disco de freio que resista à fadiga, que no fim do dia é o nosso problema, porque, como a gente já falou, por legislação, o disco de freio tem que ser capaz de travar a roda. Então, torque de frenagem, mordida ali, cara, esquece isso. Isso aí já morreu lá no começo do projeto. Então, chegou no ponto em que o disco é o problema, porque fadigou a tua linha, teu fluido tá bom, tua linha tá boa, tua pastilha tá boa, mas o disco chega numa temperatura muito alta, você tem que ir lá e colocar um disco com mais massa ou mais poder de dissipar calor. Não é que condeno, mas alerto de que tem que ser feito com muito critério. Né? Porque daí, vamos lá, você foi lá e, então já entendi, tenho que botar um disco mais pesado, tudo bem, mais material significa que leva mais tempo para você esquentar e chegar na temperatura limite ali, então você tem mais freadas para dar. Mas notoriamente, se eu só pegasse esse disco sólido e aumentasse em largura ele, em espessura, ele demoraria mais tempo para chegar porque tem mais material para esquentar. Mas uma vez que ele esquenta, ele não vai dissipar. E aí entram, por exemplo, as tecnologias de disco para dissipar o calor. Como, por exemplo, a gente tem ali, igual eu comentei com vocês, o disco que é ventilado, onde ele tem os vanes aqui. A gente também pode ter as ranhuras, tá? Para você conseguir colocar.
e ele também pode ser Que eles perfurado. chamam de slotado, disco slot. O slot são as ranhuras. Né? Então, mas que tem gente que chama de slot. Sim, são as ranhuras. E o perfurado é o perfurado mesmo, né? O drilled, que eles chamam lá fora. Então, qual é a ideia? Quando você faz uma ranhura ali no teu disco, isso aí tem algumas razões. Uma delas, quando a pastilha atrita com o disco, tá? Então você foi lá e alicatou, você está notoriamente transformando aquele composto sólido, tá? Sim. E ele vai virar gasoso. Ele vai sublimar, digamos assim. Exato. Ele vai passar para o gasoso antes de virar líquido. Porque está tão quente ali, na verdade, não chega a sublimar, mas ele passa direto para o estado gasoso, vira pó, né? Ele solta um gás. Aquele gás forma um bolsão de ar entre o disco e a pastilha. Então, às vezes, você acha que você fadigou pela temperatura, mas não é nem que fadigou. É porque, literalmente, você tem aquele bolsão. E o a ranhura faz esse gás escapar e aí ele consegue... E a ranhura é outra coisa, tem que ser bem feita. Não é a moda Miguelão. Eu já andei com um disco que o cara foi lá, não sei onde fez, não vou criticar ninguém, só a experiência, que o cara foi lá e fez a ranhura e falava com o disco lotado, né? Ele fez do jeito que tinha que ser. A pastilha não durou nada, velho, porque do jeito que ele fez a ranhura, cortava a pastilha. Claro. Demais. Claro. Então, também não é qualquer ranhura que você faz. Não é de qualquer jeito. Se você pegar os freios que vêm dessa maneira, o freio da Stock Car, por exemplo, da Fremax, é um exemplo que a gente pode colocar lá. O rotor da Fremax para Stock Car, ele tem as ranhuras e você olha que a ranhura não é reta, começa por aí. Ela não tem quina. Ela é literalmente com uma fresa com ponta arredondada, onde ela passa ali e ela não deixa uma quina. Deixa a quina ali. E ela é formada em U. E ela é formada em U. É uma várias meia-luas assim, né, por fora. Exatamente. Então, você tem que pensar... Tem que ser ali, tem que ser projetado para isso. Então, beleza. Ranhura vai te ajudar nesse lado. Vai ventilar mais? Não necessariamente. O perfurado pode ser que te ajude a ventilar, porque daí ele vai varar a superfície e vai jogar gás quente para dentro e aí, consequentemente, para dentro do ventilado que vai ser expulso do disco. Então, outra coisa também que tem que tomar cuidado, que não é qualquer perfuração. Você não vai pegar lá a furadeira e sair perfurando. Você tem que tomar cuidado, que você vai mexer na estrutura do disco. Isso aí. E às vezes esse buraquinho vai formar várias outras ranhuras dentro do buraquinho. E aí você vai quebrar o disco no meio e dói, hein? Não perfurem um disco original de fábrica que não é perfurado. Comprem um disco feito para ser perfurado, que já tem as perfurações, certo? Se você quer mexer e tal, quer fazer isso aí, comprem um disco que já é feito para essa finalidade. Que tudo é pensado, nada, é porque eu acho que talvez, não posso julgar novamente, porque senão vão xingar a gente. Eu acho que as pessoas olham, o cara colocou o freio de Porsche, o cara colocou o freio assim, o cara colocou essa roda, ele colocou esse pneu. É como se fosse Need for Speed, né? O Gran Turismo, você vai lá na loja e vai comprando os negócios. Não é assim, tudo é pensado, cara, tudo tem que ser pensado. É um movimento aqui, é equação. Você tirou daqui, aqui vai ganhar. Só que você quer ganhar o quê aqui? O que você quer ganhar aqui? O que você quer perder aqui? Você tem que escolher. Não existe ganhar todo o tempo. Claro. Tudo é um balanço, né? Então, eu sou muito partidário de fazer o upgrade mantendo o balanço. É só isso. Eu também. Mantém o balanço. Qual é o problema do freio original do carro? Ele freia pouco? Não. Ele freia o suficiente e dimensionado para aquilo que o carro consegue frear. O problema é que ele fadiga. Então vamos combater a fadiga de frenagem. De diversas formas primeiro. Exato. Então, nesse sentido, beleza. Matamos ali no disco. Chegamos no limite do que o meu disco consegue dissipar de temperatura e de tudo. Isso aí pode acontecer. Aí é o momento da gente buscar um kit de freios maior. Maior porque eu quero que ele freie mais? Não, porque eu quero que ele freie a mesma coisa por mais tempo. Exatamente. Então aí eu não vou buscar, por exemplo, mais pistões necessariamente na minha pinça. Eu não vou buscar um diâmetro externo do disco muito maior do que aquele original. Eu vou crescer isso, mas vou crescer mantendo o torque de frenagem que foi originalmente projetado para aquele carro. Aí vem outra coisa, você aumentou o disco e você aumentou a pinça. Você vai ter que aumentar o cilindro mestre. Ali, o cilindro que vai estar no... Porque aí o que vai acontecer? Você vai pisar
não vem ninguém, aí lá embaixo, no fundo, ele vai ali catar. E aí? Pois é, tudo existe um projeto. Falando rapidamente aqui, você pode botar uma pinça de 8 pistões. Exatamente. Desde que sejam 8 pistões pequenos e não grandes, porque 8 pistões pequenos tem uma área que vai ser semelhante àquela de um pistão, que é o freio original do carro. Um êmbolo, né? É um êmbolo. É um êmbolo, exatamente. Então ali, você tem que fazer aquilo ali mantendo a mesma proporção de frenagem que o carro tinha original, porque aquele é um número que o engenheiro já sabe, e não é que o engenheiro testou aquilo ali. Quando você faz o projeto do carro ali, todo em 3D e tudo mais, você tem ali as simulações dinâmicas do carro no virtual, você automaticamente já consegue tirar vários dados daquilo ali. Exatamente. Né? Você testa fisicamente para ver se aquilo é compatível com aquilo que você testou, com aquilo que você criou. Pronto, é só para isso, porque às vezes acontece várias coisas. O pneu, às vezes o cara fez, aí o pneu veio importado e pegou chuva, pegou sol, passou o rato, mijou, o cachorro, não sei o quê, e aí você pega aquele composto na mesma coisa e você vai falar, bom, eu já sei que não é do freio, eu sei que é do pneu, então esse pneu eu não posso importar, eu tenho que comprar esse pneu de um cara daqui do lado. É só para isso, o teste físico é só para você... Sim, é literalmente para fazer a validação daquilo. Os números que ele pegou e chegou ali no virtual, ele tem que fazer bater no mundo real. Exato. E aí, beleza, não bateu por quê? Porque o fornecedor caiu fora de especificação da pastilha, do freio, do XPTO. Então, é para isso que servem os testes dentro de uma montadora, para ele validar que aquele projeto teórico realmente está sendo seguido à risca ali na prática. Então, beleza, chegamos no momento de colocar um Big Brake. Tem que ser um Big Brake que é projetado para aquele carro. Por quê? Se você vai lá e leva no Zé, da esquina. Exato. E fala, ó, ô Zé, quero um freio grande, tá? Ele vai lá e coloca uma pastilha bonita, que é o que a galera, né? Uma pastilha bonita. Já tem pastilha falsificada? Já tem. Uma pinça ali vermelha. Tem que ser vermelha, tem que ser vermelha. Pode ser amarela, dependendo da cor. Né? Amarela também. Amarela de Ferrari. Mas ela tem que ser ali uma pinça bonita, muitos pistões, vários. Porque o número de pistão freia pra caramba. O número de pistão freia muito. E aquele discão, aquele para encher a roda aro 20 dele. Entendeu? Para encher a roda aro 20. E aí ele vai lá e coloca aquele freio na dianteira, porque vamos botar na dianteira antes, né? Porque é caro. Porque freio, porque, verdade seja dita, só freia na frente. A traseira escorrega, só freia. E aí é um problemão, porque você acha que você está freando muito na frente, porque você está lá, o disco é maior, a pinça é maior e tal, então eu vou ali catar o meu freio na frente. Aonde que vai chegar primeiro, né? E na verdade é o contrário. Na maioria das vezes, não é sempre, tá? Pelo amor de Deus, não é sempre. Porque também depende do tamanho. Pois é, porque você acaba pegando e colocando lá uma pinça com muito mais pistões e tal ali, quer dizer, depende de como é projetada a linha de freio do carro, tá? Mas, normalmente, a hora que você pegar e aplicar aquele volume de fluido que vai ser jogado para frente e também vai ser jogado para trás, você alicata muito mais na traseira do que na dianteira. Ele vai na menor. Então, é lógico. Ele vai na menor. Ele precisa encher menos a frente vai encher menos, então ele não vai morder com tanta força. Tudo bem que são mais pistões mordendo com menos força. Mas, normalmente, se a gente faz, né, na moda Miguelão ali, ele acaba bloqueando a traseira mais facilmente. Mas também vamos usar outra coisa para o cara não falar, o SF não sabe o que ele está fazendo, porque no meu Santana eu coloquei 256, mas tá bom, o seu carro atrás ele usa um tambor. É diferente o poder de frenagem do tambor. Tambor também freia bem? Freia bem, mas você tem que ver o quanto que precisa encher para frear o tambor, a sapata para ela trabalhar, entendeu? É isso que ele está falando, você precisa... você colocou 400 milímetros na dianteira e você tem um disco traseiro de 236 milímetros. Quem que vai encher primeiro? A proporção, né? Quem que vai encher primeiro? A traseira, porque é mais fácil. Você está com um pistãozinho desse tamanho, ele vai ter mais força para encher aqui. Então tem que explicar, senão o pessoal vai falar, ele não sabe o que está falando. Mas é muito interessante, assim, é uma coisa muito contraintuitiva. E os engenheiros que podem estar assistindo isso aqui agora, passaram por uma engenharia automobilística ou por uma engenharia mecânica, tem um livrinho da Bosch muito legal lá, um handbook lá deles. Qual que é a sua... Quando a gente fala de freios assim, qual que é a sua impressão de um freio a tambor? Que ele não freia nada.
Que ele é frágil, que a Ele é sapata não é suficiente para Que frear. a sapata não é suficiente. Como é o freio de um caminhão? Sapata. Sapata. Tambor, né? E é o peso do caminhão. Tambor, né? É. Então, Só que assim, aí a fala- gente tem na cabeça, lançaram agora o Pulse Abarth, Com o tambor tá na traseira, todo mundo falando, baixando o pau na Fiat É. e tal. É. Aí, cara, caminhão de carga usa freio a tambor. Só que aí você vê quando ele desce a serra, ele perde o freio, por quê? Porque o poder de dissipação é muito Mas menor. o torque de frenagem É o mesmo. é maior. É. Normalmente, é mais fácil você fazer um torque de frenagem cabuloso num tambor do que num disco. porque- Sabia disso? Lógico que é. Força centrífuga, pô. Você tá empurrando, ele tá girando, você tá empurrando. É um contra o outro. Não tá indo um contra o Além outro disso, assim, tá indo contra o a outro assim. área de contato da pastilha, É muito né, menor do comparado. composto ali atritando acaba sendo maior. Enfim, é muito legal assim desmistificar um pouco essas lendas urbanas ali, né? Mas isso é uma coisa que você só aprende. Não vou criticar vocês, entendam, por favor. A galera, quando começa a preparar carro e ir pra rua, é o Need for Speed. Quando você começa a fazer um track day, você começa a entender o contrário, você começa a aprender essas coisas. Você vai na prática, né? Você Na vai na verdade, o prática. pessoal do Track Day na prática acaba vendo lá. Até falando em prática, a gente teve agora um colega Maluco. cabeçudo que andou fazendo uns testes de frenagem e aí Comprovou, né? gastou ali $100 million e colocou lá uma pinça de RE, TTRS, RS, botou uma pinça de Audi lá na BMW dele e freou a mesma coisa, porque não, que vai frear mais. Primeiro que ele falou que o freio original era ruim. Ele falou que o freio original é ruim, porque o freio não aguenta, porque isso, porque aquilo, e o freio original dele tava gasto. Tava gasto, não era um freio novo. Freou, e, cara, a distância de frenagem variou ali de 3 metros para mais ou para menos. Exatamente. Isso falando assim, ele vinha a 200 por hora, freava, e aí a distância de 100 a 0 variou 3 metros. E você viu a cara dele, né? Quando ele colocou o freio maior, ele... Não, agora eu vou frear. Agora vai frear. Quando ele deu a primeira freada dele, ele falou, não, é que tem que fazer o teste, mais 2 testes. Peraí. Aí ele freou trocentas vezes com freio grande e freia a mesma coisa. Por quê? Porque o limite de frenagem, ele não está... O limite não, vamos lá. A distância de frenagem só pode ser reduzida num carro de rua, tá, original, com uma única coisa. É uma coisa só que faz reduzir a distância de frenagem. É pneu. Que eu tinha falado do slick. Você pode colocar o freio de trocentos pistões, ele vai acabar bloqueando o pneu original, travando o pneu original, e no teste desse amigo você vê que ele vem freando ali, você escuta... assim, Ou seja, bloqueou com o freio original, você pode ter certeza que ele vai botar o freio de uma Porsche 911 Turbo S e vai frear do mesmo jeito. E se você pegar a distância, e é muito engraçado isso, se você pegar a distância de frenagem de uma 911 Turbo S, de uma 320i e de um Twingo de 100 a 0... Vai todo mundo no mesmo lugar. Ela é relativamente semelhante. Lógico. Logicamente que um Turbo S vai frear antes, né? Porque o composto do pneu do Turbo S, o pneu é maior, ali ele consegue dissipar aquela energia para o piso mais facilmente. E aí tem outras coisas, tem acerto, o motor é traseiro, aí tem o peso, tem um monte de fator. Mas independente desses fatores, se você pegar, pega todas as Porsches, pega todas, porque vamos botar o mesmo carro, pega uma Cayman e você pega uma Turbo S, a Cayman que hoje é 718, né? 718. Pega a 718 ali, base, aquela lá, 2.0, 4 cilindros ali, turbo, ainda tá esse motor turbo? Tem, lógico que tem. Né? Tem até 2.5 tem turbo. Porque falaram que o que aconteceu é que voltou os 6 cilindros, né? Mas é o 4.0. Eles deixaram no 4.0, é outro carro. É outro carro. Mas vamos botar 2.0 turbo ali, motorzinho de Subaru, né? Nossa. Motorzinho de Subaru. Aquele motor é horrível, desculpa os Porsche, mas é muito chato aquele motor, cara. É um 2.0 chato. É diferente. Mas vamos pegar ela de entrada com o freio mais básico e vamos pegar uma Turbo S com um freio de cerâmica, o package mais pica que tem lá. O pacote performance da RS que já é freio... Isso aí. Os dois vão frear, muito provavelmente vão frear na... Cara, é mínima a distância de 100 a 0 que ele percorre ali com os dois freios. Por quê? Cara,
Porque os pneus que eles usam ali são muito bons e muito superiores. Não é à toa que custa caro pra caramba. Não é à toa que custa caro pra caramba. E aí, porra, então por que a Turbo S tem aquele disco de freio de cerâmica enorme e vários pistões e tudo mais? Os caras estão usando sílica também nos pneus de rua? Ah, usam, né, na verdade. É um dos compostos, né? Então, mas nos mais fudidos mesmo estão usando sílica também, né? Usam, na verdade, ele é o mesmo composto de slick, para quem não sabe. É uma mescla de componentes ali, né? Se você pegar, por exemplo, hoje, salvo engano, ele vem com são os Michelin Cup 2R, eu acho. Que ele é um semi-slick, ele é um semi-slick. Material é o que vem original, é o que o pessoal usa para track day em 911 e tal, que é bom pra caramba. Ali ele tem vários compostos, é muito legal, e são compostos diferentes em cada parte do pneu. Né? É muito bacana. Que aí depois a gente volta, a gente entra em acerto no próximo episódio e fala disso também, que coisa legal pra caramba pra falar. De suspensão. Mas então, só simplificando ali nessa questão de freios, é isso. Então, quer diminuir a distância de frenagem? É pneu melhor. Quando você coloca um pneu melhor, daí você pode vir a ter problema, porque nem fadigar você vai conseguir fadigar com o pneu original. Mas colocou um pneu que gruda mais, aquela energia que o teu carro tinha a 100 por hora na reta de Interlagos, vamos botar assim, ele vai dissipar aquilo ali em 50 metros, 60 metros de frenagem. Outra coisa que você dá pra fazer também, tempo. De repente o peso. Mas tudo bem, o peso você tem que... É que quanto mais peso, mais energia cinética você tem. Sim. Né? Mais potencial cinética você... Sim. Dependendo de onde vai o peso você também. Tem. Exato. Porque a massa ela ajuda. A massa é um fator de energia cinética. Então é mais energia cinética que você está carregado. É. Então você vai dissipar aquela energia cinética em 50 metros. E basicamente vamos botar que ele vai dissipar num espaço de tempo. Sim. Quando você coloca um pneu slick, o que acontece? Você vai frear mais lá dentro. Você vai chegar mais rápido? Não. Normalmente você chega na mesma velocidade que você chegaria. Mas você vai ter que dissipar aquela energia cinética num espaço muito mais curto de tempo. E aí, notoriamente, você vai aquecer aquele teu conjunto de freios a um ponto onde ele pode vir a fadigar mais rapidamente. Por isso que os 911 e tal, os carros que têm ali mais potência e pneus mais grudentos de fábrica, eles acabam tendo freios maiores, mais superdimensionados para resistir à fadiga e não para que eles tenham mais torque de frenagem. Exatamente. Se a gente for começar, vamos fazer esse episódio vai ficar grande. Vamos voltar, vamos ver quando você pode voltar. Podcast comigo normalmente é grande, fera. Mas o do mata a gente. Então na próxima a gente vai falar de suspensão. Então tá, esse foi um vídeo aqui do Amigos por Carros diferente. Agradeço demais aqui por vocês terem me convidado para estar aqui. Eu não sei nem se eu tenho roupa para estar aqui no Amigos por Carros, né? Eu também não, mas será que eu tenho que vir de smoking aqui? Porque é um canal muito... Não, é que hoje é o nosso dia, quando a gente fala de preparação, a gente vem assim. É um day off, entendeu? Quando vem o André, a gente tem que vir com relógio, aí fala de Mercedes, aí não, é legal. Aí eu rolecão aqui e tal, não sei o quê. Pois hoje a turma da oficina. Chamaram para vir para Amigos por Carros, falei, não sei nem se eu tenho roupa para ir lá, cara. Hoje a turma da oficina. Então, é isso. Se vocês gostaram deste simpático episódio onde eu vim aqui like, falar um pouquinho, o que eles têm que fazer? Dê o like. Tem que dar o like. Compartilha. E além de dar o like, eles têm que fazer o que mais? Se ele gostou. O sininho, comentar, compartilhar e curtir. Se ele gostou, ele tem que se inscrever, Gabi. Você está começando agora nesse meio, ele tem que se inscrever. Ele dá o like. Eu acho que ele dá o like porque ele gostou. Não é. Inclusive, eu tô vendo aqui, ó. Tem uma aba, eu vou ensinar pro Gabriel para ele olhar aí. Tem um monte de safado que tá assistindo esse vídeo aqui e não tá inscrito no canal de vocês. É verdade. Eu vou te mostrar. Eu acreditando na boa vontade das pessoas, que todo mundo tá inscrito. Você vê, o pessoal ali assiste, vem aqui e tal. Até deixa o like, que eu vejo que o pessoal gosta de deixar um like. Mas no momento de se inscrever, fala assim, será que eu vou gostar dos outros vídeos desses caras? Olha, vou dizer para vocês, esse é um vídeo de conteúdo técnico, mas para achar os carrinhos, para quem quer olhar, tá por dentro do mercado, conhecer de diversos outros temas automotivos relevantes da atualidade. E relevância dessa forma. Pois o YouTube precisa entender.
Ele precisa entender que você gosta disso e não se esqueça de inscrever, ative o sininho para não perder nenhum vídeo desses rapazes aqui. Não se esqueça de seguir nossos patrocinadores. Já que é preparação, filtro esportivo Inflow. Isso aqui é bonita essa peça. É bonito, né? Isso aqui eu olhei ali fora, parecia um amplificador, não parece? É verdade, mas é bonito, né, cara? Um Marshallzão assim, ó lá. É. Isso aqui eu falei, eu tocar... cara. Já Tudo bem, esse aqui em box o cara não vê toda hora, né, mas... Pô, mas você vê que é uma qualidade de construção bacana. É. Não, é o que eu falo pra todo mundo, cara, você vai colocar um filtrinho desse, não pensa só na performance. Aquele de papel você vai trocar 950 vezes. Esse aqui você vai pegar... Vai tirar, vai limpar, vai colocar de novo quando você trocar o óleo do carro e vai embora. É lavável, né, cara? É lavável. É lavável. E então, vai embora. Só pelo fato dele ser lavável, já se torna uma opção considerável para você. Se você também pensa em comprar um carrinho para você começar a mexer e quer saber se o carro foi batido, o histórico, supervisão tá aí. Além disso, é obrigatório, vocês sabiam disso? Alguns estados do Brasil... É obrigatório você ter o seu laudo para fazer a transferência do seu veículo. São Paulo, por exemplo, é um estado onde você tem que fazer a vistoria e não deixe de considerar levar na supervisão para lá dar o chancela de que aquele automóvel... É que eu sou terrível, eu já tomei umas ré, sabia? Eu cheguei lá na supervisão, o nego olhou lá e falou, rapaz... Quem que é esse aí, né? Esse aí, a dianteira é 2009 e a traseira é 2011. Esse aqui não vai me enganar, não. Não, rapaz, passou lá na supervisão, apita na hora. Mesmo que você prepare seu carro, fale com o Bernardo. Né? Você precisa ter uma segurança no seu carrinho, você gastou um dinheiro no seu carrinho. É verdade. Franqueira fazer seguro. Às vezes dá uma dor de barriga. E o franqueira, se eu falar pra ele, franqueira, o Bernardão, o Bernardo. Chega mais. O meu carro é mexidinho. Ele dá um dá jeito. Pra fazer? Ele dá um jeito. Tem uns carrinhos de amigos mexidos aí que ele dá um jeito. É mesmo? Ele faz mágica, viu? Ele faz mágica. Esse cara é brabo aí. Ele vou bater um rádio lá pra ele. Ele faz mágica. O André, com 500 Mercedes que 2 devem andar, olha a mágica que o Bernardo faz. Você vê só. Isso brincadeira, André. É o brabo. Todos os Mercedes dele andam. E a gente quer botar a MG dele também pra andar. Mas é isso aí, pessoal. Daqui a pouco vocês vão ver o segundo episódio. Vamos começar por pneus, para depois ir para suspensão. E eu acho que não vai ter limite. Nós não vamos parar nunca, né? Não vai, o céu é o limite. Se vocês gostaram, então, vamos ver. Comentem aí. Se vocês quiserem mais conteúdos, a gente grava. É isso aí, pessoal. Valeu, até mais. Valeu, Obrigado. Gabi. É nóis. Nós, tamo junto. Ó, até caiu aqui meu Marshall.